Boa noite, pessoal. É com muita alegria que eu estou aqui hoje conversando com vocês, né? Quem ainda não me conhece, sou Raquel Brito. Eu sou uma apaixonada pelos óleos essenciais e eu também gosto muito do tema emoções, certo? Mas depois que eu preparei o nosso encontro de hoje, eu achei que talvez eu tenha carregado um pouco em termos técnicos, e aí eu queria pedir um favor para vocês. Não deixa passar, tá bom? Se de alguma forma ficou confuso, falou alguma coisa que não faz sentido para vocês, me para, tá? Que é do meu interesse que vocês estejam com a mesma informação que eu estou. Tá? Então, eu quero compartilhar com vocês algo que faça sentido, e se não estiver fazendo sentido, me parem, ok? Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Sejam todos muito bem-vindos. E é, a gente sabe, né, como consultores de bem-estar, que nós não indicamos óleos para patologias, né? Nós indicamos óleos para sistemas corporais. Mas eu queria saber de vocês, alguém aqui é cliente ou só estamos entre consultores aqui hoje? Alguém é cliente? Somos todos consultores? Se vocês puderem me responder, pessoal, que isso faz diferença na apresentação. Todos consultores. Andressa, ok. Bom, é, mas por que que eu quero falar com vocês, consultores? Eu quero que vocês estejam junto comigo hoje para que nós fiquemos na mesma página, certo? Mas lembrando que nós somos mensageiros de uma mensagem de bem viver, né? Então, nós não somos mensageiros. Ótimo, todos consultores, ok. Nós não somos mensageiros de cura, né? Nós somos mensageiros de bem viver. Mas por que que eu topei, né, colocar aqui esses nomes, né, de psicopatologias, né, depressão, ansiedade? Porque hoje nós vamos olhar para isso como estados de funcionamento, certo? Nós vamos olhar para essas três palavras, depressão, ansiedade, estresse, e vamos ver uma experiência de vida, uma experiência sendo vivida num estado de depressão, num estado de ansiedade, num estado de estresse, certo? Sabendo que esse é um estado que está cada vez mais frequente e em um número maior de pessoas, certo? Quem aqui percebe em si, eventualmente, estados de depressão, de ansiedade e de estresse? Ah, melhor eu perguntar quem não, né? Então, tá bom, quem não? Então, é dentro deste contexto que eu quero lembrar a vocês uma coisa. Nós não somos promotores de frascos, certo? Nós não somos promotores de óleos essenciais. Nós somos facilitadores de estados emocionais. Por quê? Porque ao apresentarmos os óleos essenciais para alguém, nós estamos dando àquela pessoa um recurso para ela lidar com o seu viver, com o seu viver, certo? Então, lembrem-se disso. Vocês são portadores de uma mensagem, que é uma mensagem de facilitação e que vai agir direto nas emoções das pessoas. E eu quero te contar que mesmo quando nós falamos, né, de emoções mais densas, como o medo, como a ansiedade, a depressão, o estresse, quando a gente fala sobre medo,
dúvida, culpa, todas essas emoções, nós não estamos falando de fraquezas, certo? Nós estamos falando de um estado fisiológico. Nós estamos falando de uma caracterização neuroquímica, neurobiológica. Faz sentido isso para vocês? É por isso que eu estou aqui falando com pessoas que não escolheram a minha profissão, certo? Porque vocês conseguem ajudar as pessoas a serem protagonistas nessa regulação das suas emoções. E por que que isso faz tanto sentido e é importante? Porque o nosso cérebro, pessoal, ele não distingue, ele não tem habilidade para separar o que que é uma ameaça real, que é uma crença que nós estamos ativos naquele momento, ou seja, uma ilusão, uma mentira, um julgamento, uma memória, um pensamento catastrófico ou um pensamento otimista. A nossa mente não está lá julgando se está certo, se está errado, se pode, se não pode, se é adequado, não é adequado. O nosso cérebro simplesmente ativa no nosso corpo cadeias de funcionamento que vão se manifestar independente de se aquele estímulo é real ou não, tá? Quer ver uma coisa? Fecha teus olhos rapidinho e observa como você está. Agora, lembra, tem, tem o microfone aberto, peraí. Obrigada. E agora, lembra de uma coisa muito bacana que te aconteceu no final de semana. E agora veja como isso mudou o seu viver. Você está igual ou você está diferente? Ao lembrar de algo bacana do seu final de semana, você ficou igual ou ficou diferente? Mudou? Diferente. Como assim, né? Por que que mudou para a Cris? Porque não há essa habilidade em nós de fazermos uma separação. E por isso aqui eu quero te contar já uma dica, tá? Para você lidar com esses estados emocionais que nós estávamos falando. Sorria, simplesmente sorria. Mecanicamente sorria, mesmo que você não tenha motivos para sorrir. Se você sorrir, se você fizer esse ato mecânico de sorrir, o seu cérebro imediatamente ativa caminhos neurais que produzem alegria no teu ser. E, gente, olha isso, é muito simples, né? Tão simples que muitas vezes a gente negligencia. E é tão simples quanto pegar um óleo e inalar. Mas quanto a gente negligencia isso no nosso viver. Então, treine o seu cérebro para que ele produza alegria. E como? Sorrindo. Apenas sorria, ok? Quando você inala um óleo essencial, você não está apenas sentindo um cheiro, você está enviando uma mensagem bioquímica ao seu sistema nervoso. O que que isso significa, pessoal? Que você está agindo sobre o seu sistema de uma forma intencional para mudá-lo. Agora me conta uma coisa. Depois, deixa eu te passar um pouquinho mais de informação. Esse nosso sistema que sofre essa ativação, ele tem dois grandes eixos, tá? Que é o nosso sistema simpático, que é um sistema ativado por um modo de luta ou fuga, então você se prepara ou para combater aquilo ou para fugir daquilo. Isso acontece por um aumento do cortisol, que é o neurohormônio do estresse.
quando a gente está com o sistema simpático muito ativo, aumenta uma frequência, a nossa frequência cardíaca, e isso nos prepara para a ação. E aí também nós temos o outro eixo que é o sistema parasimpático. E nesse sistema, a gente descansa, a gente ativa a regulação, reduz a frequência cardíaca, estimula a digestão e promove a recuperação. E de verdade, gente, nós precisamos desses dois sistemas ativos no nosso viver, porque nós precisamos trabalhar ativamente e também regular o nosso sistema, e nessa mudança aí de funcionamento, nós vamos nos adaptando ao nosso ambiente. O problema é quando nós ficamos muito tempo no modo simpático. Porque quando o nosso sistema simpático está muito ativo, a nós disparamos sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia, exaustão, desesperança, reatividade, que são, né, sintomas desses três estados que a gente está trabalhando aqui. Pessoal, é incrível como nós temos uma frequência desse estado nas pessoas. E agora, na Semana Bogo, eu tive muito mais informação sobre os meus clientes. Está todo mundo cansado, né? Eu não sei como vocês se sentem, como é que está a bateria de vocês, mas isso está atrás de um sistema que tem o seu simpático muito ativo. E aqui vai mais uma dica, pessoal. Lembra que a gente, quando trabalha com a nossa respiração, que é um recurso, né, gratuito que a gente tem, assim como sorrir mecanicamente, a gente fala de uma respiração em que a gente inspira contando um tempo e expira no dobro do tempo, né? Essa é uma respiração que tem a utilidade de nos relaxar, ou seja, diminuir a atividade do nosso sistema simpático. E por quê? Porque ao inspirar, nós ativamos o sistema simpático. E ao expirar, nós ativamos o sistema parasimpático. Então, quando a gente expira no dobro do tempo, nós estamos mandando uma mensagem para o nosso sistema acalmar e aí conseguir se adaptar melhor ao ambiente e não precisar tanto desses sintomas, né? A ansiedade, a irritabilidade, etc. Porque o problema não é o teu cérebro ser ativado, você ser estimulado. O problema é você não desligar, é você passar o tempo inteiro ativo, o tempo inteiro reativo, reagindo aos estímulos, tanto externos quanto internos. E aí, com o teu sistema de luta e fuga, que foi feito para durar minutos, constantemente ativo e te estressando, certo? Então, o problema da depressão, da ansiedade, do estresse é a manutenção daquele estado por mais tempo. Então, com o uso dos óleos essenciais e outras terapêuticas, como a respiração, por exemplo, o que a gente consegue é diminuir esse estado. Porque lembra, o problema não é ele acontecer, mas é ele continuar ativo por muito tempo. Porque quando ele fica ativo, ele aumenta o nível de cortisol do corpo, o sono se altera, o intestino inflama, o ciclo hormonal desregula, o humor oscila. E, gente, as pessoas começam a tratar isso como normal, e isso não é normal, não é normal. É adaptação crônica ao estresse. A gente acaba se acostumando àquilo. E essa resposta ao ambiente, ao nosso viver, começa a se tornar repetitiva, se cristaliza, a gente olha como normal e não é normal. Nós precisamos desligar, precisamos descansar,
Precisamos relaxar, ok? Não é normal não dormir bem, não ir ao banheiro todos os dias, não ter uma regulação emocional, não ter uma estabilidade na sua forma de lidar com a vida, ok? Exige aí uma intervenção. E aí a gente começa a entender, né, como é que os olhos entram nesse contexto. Porque quando a gente inala um óleo essencial, vocês já sabem o caminho que a gente percorre direto ao sistema límbico, a gente atua rapidamente numa modulação do nosso sistema nervoso. E é por isso que os olhos conseguem acalmar, energizar, trazer sentido às memórias que estão ativas e aumentar o nosso foco, porque não é mágica, certo? Nem magia, é neuroquímica, gente. É o óleo fazendo o papel de parasimpático, é o óleo te mandando a mensagem. Calma, você pode ir mais devagar, você pode se sentir segura, você pode enfrentar a sua vida com mais leveza. E eu queria te dizer o seguinte, que a pessoa que vive em modo de luta e fuga, ela precisa aprender a se sentir segura. E mais, ela precisa aprender a desacelerar. E se você é essa pessoa, né, que assim como eu, precisa ser lembrada, né, de sair do modo luta e fuga, use e abuse dos óleos essenciais, principalmente aqueles que têm uma atuação calmante, porque eles enviam mensagens para o nosso cérebro que fazem com que o nosso cérebro percorra outros caminhos, né, que não são esses de luta e fuga, que são os caminhos da desaceleração, que são os caminhos do repouso, da restauração, certo? São mensagens de segurança, são mensagens para deixar ir e para relaxar, descansar. Mas o mais importante não é o óleo, é a pausa consciente. Isso faz sentido para vocês? Lembra? Ao inalar, você ativa o simpático, ao expirar, você ativa o parasimpático. Imagina que quando você inala, ativando o seu simpático, junto vai uma mensagem: calma, você vai dar conta. E aí, ao expirar, você é capaz de intencionalmente liberar tudo aquilo que está te estressando, deprimindo e te deixando ansiosa, que nada mais são que reações suas por não estar no presente, estar muito fora da sua presença, preocupada com as coisas que ainda não chegaram e triste pelas que já aconteceram e já passaram, ok? Então agora vamos entrar rapidamente em cada uma desses três estados. A ansiedade, pessoal, ela tem a ver com o sistema de fuga, tá? É o corpo dizendo: existe um perigo, precisamos sair daqui, tá? E onde é que está esse perigo? É no futuro, ok? Então, olha a loucura disso. A gente está visualizando um futuro que nos coloca em risco, mas o futuro ainda nem chegou. E aí o que acontece no nosso corpo? Acelera os batimentos cardíacos, nossa respiração fica comprometida, os nossos pensamentos acelerados e a gente sente medo, medo de algo que nem aconteceu. Se eu tenho medo, a minha tendência é fugir, ok? Aí o corpo entra num estado de necessidade de correr, de fugir, e o que nós vamos fazer com as indicações que nós vamos fazer para nossos amigos e clientes é sinalizar segurança ao sistema nervoso deles. Eu tenho certeza que vocês já pensaram em alguns óleos que podem fazer isso, mas eu vou te falar de quatro muito especiais, que é a lavanda, a bergamota, a camomila romana e o frankincense. São quatro tesouros que nós temos, tá? Cada um por a sua especificidade, mas todos eles dizem ao nosso corpo: relaxa, te acalma,
reduz a tua frequência, porque você vai ser mais capaz de se adaptar e de enfrentar a situação se você estiver relaxado, se você estiver na presença, se você estiver no aqui e agora. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Não se preocupe, eu vou mandar esse material para vocês, tá bom? Mas como nós podemos fazer isso? Nós podemos inalar uma gota de lavanda junto com uma gota de bergamota e fazer a respiração profunda em 5 ciclos. Isso eu quero que vocês anotem, não está aqui. Cinco ciclos são o seguinte: você vai inalar, contando até o quanto você conseguir, vai, vai expirar, contando até o dobro desse número de vezes que você inalou, e vai fazer isso 5 vezes, certo? Então, ao inalar, você estará com as mãos em concha, e aí você exala com as mãos fechadas. Aí inala novamente e fecha. Consegue fazer mais que 5 ciclos, que legal. Não, fez os 5 ciclos, está ótimo, ok? Você também pode montar um rolon com 3 gotas de lavanda, 3 gotas de bergamota e 2 de frankincense e aplicar nos pulsos, no plexo solar e atrás das orelhas. Plexo solar, pessoal, essa região abaixo do nosso peito, tá? Na altura do estômago, é onde a gente deveria estar com o nosso poder pessoal. Quando a gente abre mão do nosso poder pessoal, com a ansiedade do que ainda nem chegou, é ali que fica o nosso desconforto na maior parte das vezes. E atrás das orelhas, por ser um ponto reflexo importante. Bom, e quando a gente está num estado de estresse, né? Muito cortisol circulando no nosso corpo. Esse é o nosso corpo dizendo: eu preciso enfrentar algo. Então, é a ativação do nosso sistema simpático voltado para o confronto, a luta. Tá? Os nossos sintomas são irritabilidade, tensão muscular, dores cervicais, explosões emocionais, insônia por hiperatividade mental. O nosso objetivo terapêutico nesse quadro é descarregar tensão, é modular o cortisol, tá bom? Então, é tirar a pessoa dessa sensação, desse estado de que ela tem que fazer alguma coisa, ó, tem que aqui, né? Que ela consiga abrir mão dessa frase. E aí, quais são os olhos que conseguem nos fazer relaxar nesse sentido e deixar as coisas acontecerem, né? A copaíba, o cedro, o ilang-ilang e a sálvia esclareia. Oi, oi, oi. Como a gente pode fazer isso na prática? Eu te sugiro que no final do dia você se exponha no difusor, né, no difusor noturno, 2 gotas de copaíba, 2 gotas de cedro e 1 gota de lang-lang. E também você pode diluir, tá? Num frasco de 10 ml, 5 gotas totais também desses, pode ser essas 5 gotas aí do difusor, e aplicar no trapézio, essa região, né, onde a gente concentra a nossa tensão, nosso estresse do dia, e na base do crânio, aqui na nuca, que é uma região onde nós temos uma absorção muito rápida e direta, né, ao nosso sistema nervoso, e na planta dos pés, que também é uma área de reflexologia, ok? E a depressão? A depressão ela está associada ao nosso modo sobrevivência. Pessoal, ó, parece bonitinho dizer que sobreviveu, né? Só que sobreviver é viver em parte, certo? Não é viver o todo. E um sistema que está vivendo em parte é um sistema colapsado, tá? Então estejamos atentas a isso. Nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para viver tudo que há para viver, certo? E aí um corpo que está num estado de sobrevivência, está colapsado,
ele é um corpo inativo, com baixa ação, ele está com baixa dopamina, que é o nosso hormônio do prazer, né? Então, ele não está tendo o prazer de viver, ele tem uma desconexão emocional, uma sensação de vazio. A pessoa com um quadro, né? Um estado de depressão, é uma pessoa que tem uma visão negativa do seu futuro, de si mesma e daquilo que as pessoas pensam dela, tá bom? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, porque é o nosso sistema nervoso dizendo: eu não tenho energia para lutar nem para fugir, então eu nem estou fugindo por ansiedade, nem lutando por estresse, eu estou colapsado por um estado né, depressão. É um esse estado de colapso, ele nos leva a um objetivo terapêutico de trazer energia vital com suavidade, de dizer para esse corpo, você vai conseguir. E aí, os olhos que a gente deve lembrar nesse momento de estresse aí, certo? De depressão, desculpa. É a laranja selvagem, o grapefruit, o rose e o hortelã-pimenta. O que que eu quero te sugerir? Que ao acordar, você inale 2 gotas de laranja e 1 gota de hortelã-pimenta. Num rolon, você pode usar 4 gotas de laranja, 2 gotas de grapefruit e 1 gota de passion. Aplicar em pulso, plexo solar e região cardíaca. Pessoal, a gente tem aqui alternativas, tá? Mas eu queria que vocês tivessem recursos para já pensar como vocês podem se ajudar e ajudar as pessoas que estão próximas a vocês ou que usam óleos essenciais a partir de vocês. Por quê? Porque nisso tudo, a nossa mensagem é a mensagem do autocuidado. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai fazer o que você está indicando se a pessoa não tem uma consciência de que ela não está funcionando como deveria funcionar. E aí eu queria te contar que você é o mensageiro de um convite para o autocuidado. Por quê? Porque o autocuidado, ele é um estado de regulação. Você vai regular como você está se sentindo para que aquele estado de depressão, de ansiedade, de estresse não seja duradouro a ponto de você colapsar, certo? A gente viver estados assim pode acontecer. Nós permanecermos neste lugar é nossa escolha. E toda vez que a gente não se cuida, a gente abre mão para o automatismo, para a inconsciência. E aí eu queria te dizer que o autocuidado, ele não é luxo, ele não é algo que só as pessoas que têm acesso a alguma terapia X podem fazer. Ele é algo treinável. Você pode se treinar a fazer esse autocuidado, e isso você começa com a autoobservação. E aí você já sabe quais são os olhos que você precisa se você estiver É num isso que acontece estado quando a mulher não deixa ver o cristalizado. aparelho dela, ainda por cima tem 2 aparelhos. Obrigado. Ah, Ô, meu Deus. gente, tem algum Pô, muito microfone aí? brava, bosta. Alguém Você me não ajuda? atende. Como é que aconteceu? Tô falando isso. Na hora que eu vim aqui, a Rona não estava. Débora É a lock é o seu Débora. microfone, tá ligado? É, E aí, pessoal, nesse lugar, né, de autocuidado, da gente estar num estado de regulação e não de deixar, né, a depressão, a ansiedade, o estresse permanecerem, a gente começa a intencionar para o nosso cérebro uma percepção de segurança, de desaceleração e de sentir-se presente no seu viver, tá?
Então, a saída é para dentro, os óleos essenciais nos ajudam nisso, e isso é possível através de nós escolhermos esse estado regulador para o nosso viver, que é o autocuidado. E toda vez que a gente começa um hábito, né, introduz os óleos essenciais na nossa vida para mudar o trilho daquilo que nós estamos sentindo, a gente começa a repetir esse novo trilho até que novas trilhas neurais sejam criadas. E com isso acontece a mudança verdadeira. Só para a gente lembrar e estarmos juntos aqui, pessoal. Aromaterapia emocional não substitui psicoterapia e nem acompanhamento médico, mas é uma ferramenta poderosa de autorregulação, né? Você dá um recurso para a pessoa, para ela gerir as emoções, nas próprias emoções, é consciência corporal, é consciência do que está acontecendo em você, é reconexão interna. É, lembrem-se, ansiedade é fuga, estresse é luta e depressão é colapso. E o autocuidado é a escolha consciente de regulação, ok? Muito obrigada a vocês por nosso bate-papo. E uma pessoa emocionalmente regulada, ela vive menos por impulso, menos no automático e mais por confiança. Confiança em si mesmo, confiança na vida, confiança no divino e confiança nas suas escolhas, ok? Muito obrigada, pessoal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, e eu gostaria de agora ouvi-los, se vocês tiverem alguma consideração, pergunta, contribuição. Eu queria falar, Raquel, adoro o Sanicitrus. E é justamente, tem três dos óleos que você falou da depressão, né? Ele tem a laranja, o grapefruit e o peppermint. Ai, que Durante o lindo. dia, estou trabalhando, difusor é com o Sanicitrus. Que legal, que super dica. Você sabe que eu sou muito fã. Ai, obrigada, Andressa. Eu sou muito fã dos blends da doTERRA, porque a doTERRA é incrível, né, nesse trabalho de preparar cientificamente esses blends, e a gente sabe que eles são exclusivos, né, e eles não são de forma alguma aleatórios. Eles são extremamente bem pensados, direcionados, intencionais. E que legal você ter lembrado dessa composição do Sunny Citrus. Perfeito. Eu acho também o kit Emotional Therapy, né? Tanto o Rolon quanto o dos frasquinhos de 5 ml, assim, não são luxo. Eles são recursos que nós deveríamos ter à nossa disposição, sem dúvida, para essa autorregulação, né? Obrigada, Cris. Que mais, pessoal? Muito, muito boa a aula. Adorei, muita gratidão. Ai, que legal. É isso, gente. É mais importante que a gente saber, né, o que são essas psicopatologias, é nós crermos que nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos ser contribuição para que elas se regulem e vivam mais, né? Quando nós estamos num estado de luta e fuga, nós não estamos vivendo. Nós estamos passando por aquilo ali, nós estamos envelhecendo, nós estamos adoecendo, né? Não é um estado normal, não é natural. O nosso natural é nós entrarmos no estado de luta e fuga e sairmos dele, né? Irmos trabalhando esse movimento, né? A gente sabe que vida é movimento. Toda vez que você estagna num estado, que você cristaliza, desculpa, um estado, você está indo para um solo fértil para o adoecimento. E, gente, o adoecimento
que não vê, a gente se distrai dele com muita facilidade. Então, eu queria também chamar a atenção para que vocês sejam essas mensageiras para si mesmas. Privilegiem estados de relaxamento para si mesmas, tenham momentos em que vocês vão fazer exercícios respiratórios, inalem óleos essenciais diariamente. Sejam vocês pessoas reguladas para que vocês ajudem as pessoas a se regularem, certo? Você queria falar, Márcia? Queria, Raquel, só uma dúvida, gente. Boa noite. Eu sou nova, então não me perdoem se eu estiver perguntando alguma coisa assim muito fora da realidade. A De forma Cris alguma. comentou uma coisa que eu já tinha reparado. Eu tenho visto aqui muitos óleos, eles têm a mesma composição, né? Aí você teve uma sugestão aí de alguns para a gente usar nessas questões de depressão, ansiedade e tal. Como eu tenho como saber quais são os melhores? Porque eu já vi que são vários que tem assim. Quais são os melhores para usar? Ou posso usar, como a Cris falou, ela usa esse para ela trabalhar, que também tem a tangerina, tem alguma coisa. Tem alguma fórmula aí ou só ao longo da jornada que eu vou começar a entender melhor qual que encaixa melhor para mim, vamos dizer assim? É isso, Raquel? Acho que essa é a pergunta. Qual que É, encaixa melhor para melhor para você? mim, né? Sim, Sim, mas existe sim, assim, alguma veracidade, tá? Atrás da indicação de determinados óleos. Mas, olha só, a Cris comentou sobre um blend, que é o Sunny Citrus, certo? Eu conheço uma pessoa que não tolera o aroma do Sunny Citrus. Eu gosto, assim como a Cris gosta. A ação dos olhos não vai mudar de mim para a Cris e para essa pessoa, mas a percepção da mudança vai. Então, a Cris, que gosta do aroma, está mais aberta à mudança. A pessoa que usa um óleo que ela não tem afinidade com o aroma, ela se fecha para perceber a mudança. Dá esse fonezinho aí Ela pra ver, né? Da pode, última vez que eu botei, Araruama, ela pode até perceber a mudança, mas ela vai ter dificuldade de associar ao óleo. Então, sim, é o melhor óleo para você, certo? Então, hoje eu sou uma pessoa que durmo um pouco melhor, certo? Eu durmo melhor do que quando eu comecei a usar óleos essenciais, graças ao lavanda. Eu conheço pessoas que inalam lavanda e ficam energizadas, não ficam, né, relaxadas a ponto da qualidade do sono melhorar. entendi. Então, Então, existem é erros e indicações. acertos. E aí, testando mesmo, como você já me falou, Márcia, vai testando, vê o Exatamente. que você gosta. Então, tá. Era isso. Eu Isso. estou E mais fazendo do que esses gostar, testes. Márcia, mais do que gostar, foi muito boa a sua pergunta para a gente poder afirmar isso. Mais do que gostar, é funcionar para você. Sim, Certo? Precisa funcionar para você. Funcionar, pessoal, não é agradável, não é bom, tá? É funcionar mesmo. Então, às vezes eu não gosto do sabor da copaíba, mas o que funciona para mim é eu usar embaixo da língua. sim, Certo? Então, lembrem dessa palavra, funcionar. Precisa funcionar para vocês, assim como precisa funcionar para a cliente também. E aí a gente vai aliviar o acompanhamento à medida em que aquela cliente tiver o resultado. Porque enquanto ela não tiver resultado, nós temos alternativa. Então, é entendi. alguém que não respondeu à inalação. A gente pode pensar em ingestão. Não respondeu a ingestão, a gente pode pensar no tópico. Não respondeu ao tópico, vamos juntar
o difusor com outra forma de uso, com outra frequência de uso, com outro óleo. Mas isso só é possível se a gente está acompanhando, se a gente está observando a si mesmo. Eu tive uma experiência super positiva com o Consol para trabalhar um estado de melancolia comigo, tá? É, aí, num outro momento, eu resolvi usar o Console também, porque como eu tinha dado certo daquela vez, eu quis usar o Console novamente, que é um blend da doTERRA também. E aí, já não fez o mesmo efeito. Nesse momento, que eu parecia que era a mesma situação, eu reagi melhor com o TIR. Então, a gente precisa ter essa abertura para fazer, para se relacionar com os olhos, certo? Mais do que ser teste. Nós nos propusermos, nós termos a proposta de usar óleos essenciais para mudar o que nós estamos sentindo. Nós não precisamos ficar num estado denso só porque é o que tem para hoje, certo? Nós temos recurso, nós podemos mudar o que nós estamos sentindo e nós podemos crer que se nós temos alternativa. Se alguma coisa naquele processo não tiver o resultado que nós esperamos, nós temos a alternativa. E aí a melhor forma de nós termos a segurança e a vontade forte, né, de vivermos isso, é estando juntas. Porque aí uma ouve a experiência da outra, uma cresce com a fala da outra. Então, eu sou muito fã disso que a gente tem feito aqui nas segundas-feiras à noite, porque todo mundo cresce muito com isso, né? Maravilhoso. Não podia deixar de falar, agradecer, Raquel, e deixar uma dica para vocês. Nesse tema que a gente trouxe hoje, né, com a Raquel, ele é um tema que está super em alta, né? Às vezes a gente acha que não, mas está acontecendo com muita gente, todo mundo, na verdade, né? É E muito alta a eu passei prevalência. por um período, né, que eu não estou conseguindo dar conta de todos os meus trabalhos que eu preciso fazer, por exemplo, as minhas atividades durante o dia, né? E eu tenho usado muito o Forgive, não sei se vocês vão conseguir ver, do Kit Emotional. Não vai dar porque eu mas é o Forgive, né? E eu tenho usado no sentido de eu me perdoar porque eu não consegui realizar todas as tarefas do dia. Então, isso, né, às vezes a gente gera uma ansiedade, aí desenvolve uma depressão, alguma coisa, justamente por tudo isso que a Raquel falou, né? A pessoa não consegue, a cabeça, né, não desliga nem na hora de dormir, porque você está se sentindo culpada, né, entre aspas, Culpada. porque não deu conta de tudo. Então, quando chega o final do dia, eu sempre uso o Forgive, que eu disse, eu me perdoo, eu fiz o melhor que eu pude, entende? Que Para não linda gerar uma você. ansiedade, né? Isso pessoal. E tá funcionando, tá, gente? Porque aí você não vai dormir com aquele turbilhão de coisas na cabeça. Ai, que óleo incrível, que esse é um blend maravilhoso. Sim. Mas percebe, Nívia, que essa consciência, né, da necessidade do auto-perdão, ela necessita de uma presença. Você não vai, no meio de um estado de luta ou fuga muito intenso, perceber que você está se sabotando, que você está se colocando num estado de culpa, né, e de autoexigência. Agora, quando você está aromatizada, você está tratada nos óleos essenciais, você tem essa presença mais real, né? Você está presente no seu viver e você percebe que você está num nível de estresse que não é normal, num estado de depressão que não é normal, num estado de ansiedade que não é normal. E aí você tem mais facilidade de buscar. E é isso que eu estou te contando. A tua cliente não vai chegar e vai te dizer, eu estou muito ansiosa porque eu estou me sentindo com muita culpa. Ela não vai te falar isso. Mas ela vai te falar que ela está sobrecarregada, que ela está exausta, que ela, às vezes, ela acha que ela não dá conta. E aí você precisa entender que o que ela está vivendo é um estado de luta e fuga constante.
E o que ela precisa fazer não é melhorar a digestão somente com o Zengest. É também relaxar, soltar o ombro, sabe? Inalar um óleo essencial para trabalhar esse nosso recurso fantástico que é a respiração. Ensina a ela a fazer a respiração que relaxa, que é aquela, né, de inalar num tempo e expirar no dobro do tempo. Fala para ela observar como é que ela acorda, como é que ela se sente antes de dormir. Isso vai te dar muito mais recursos do que ela chegar e te dizer, ah, eu estou em depressão. Ela te dizer que ela está em depressão, você precisa encaminhar para um psicólogo, certo? Então, mas ela te olhar e te dizer, eu estou me sentindo sem energia, eu chego no final do dia cansada, eu estou muito sobrecarregada, eu sei a agenda de todo mundo da minha família, eu não aguento mais. São essas as falas que ela vai te dizer, mas são falas que você precisa estar atenta para ouvir. Eu não estou desligando, eu não estou descansando, eu não estou me curando, certo? Porque nosso corpo tem a habilidade da autocura. Só que essa habilidade é a primeira que a gente abre mão quando a gente está muito cheio, quando a gente está muito ocupado com aquilo que já passou e aquilo que nem veio ainda para a nossa realidade. Então, aqui e agora, quanto mais espaço nós tivermos, menos acelerados nós vamos estar, mais capazes para dizer sim ou não, quando quisermos dizer sim ou não, mais capazes de sermos verdadeiros, mais capazes de sermos honestos, mais capazes de sermos funcionais. Uma pessoa relaxada, ela digere melhor, ela dorme melhor, ela fala melhor, ela pensa com mais clareza, ela emagrece, ok? Então, vamos por partes e vamos estabelecer prioridades. Vamos relaxar? E aí, relaxando, todo o resto vai se encaixar. É assim, Ivone? É assim. Alguém tem uma experiência diferente disso? Cale-se agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. O Forgive fica aí como uma dica, tá? Para quem já está bem consciente do seu modo luta ou fuga, fazer uma experiência com ele. Mais Cris, alguma lindeza. questão? Tô bem, saudade também. A gente vai se ver na convenção, né? Todo mundo, espero. Acho muito Vamos bom. sim, né, pessoal? Vamos sim. Ô, Raquel, eu só queria Gente, complementar um pouquinho, desculpa, você ia terminar. imagina! Complementar um Não, pouquinho da Márcia, se você me permite. O que eu claro. acho legal também é assim, você está experimentando óleos para ver qual que você se sente melhor, qual que você gosta mais do aroma e tal, mas você não precisa se prender só àquele óleo ou àquele blend, né? Por exemplo, para dormir, a lavanda é fantástica, mas tem dia que eu coloco lavanda com capim-limão, tem dia que eu coloco lavanda com tangerina. Então você pode ir fazendo umas misturas diferentes, faz uma um dia, outro dia, você vai vendo uma diferença no seu sono. Tem uns que são mais para Ah, eu já sedar fiz mesmo. isso, Cris. Eu já fiz uma mistureba danada. Um dia eu faço com uma É, coisa, outro dia... Já, aí eu fica um falei, ah, sono mas mais esse também restaurador. serve para sono, esse também serve para deixar. Aí eu vou misturando, vou fazendo uma misturinha aí. Você vai ver que são sonos diferentes, digamos assim, né? Ou com Exato. capim-limão eu falo que eu flutuo, eu não durmo, né? Já com tangerina já é mais restaurador, eu acordo mais disposta. Então, quando eu estou muito cansada, o lavanda com tangerina é legal. Então, você vai mudando essas misturinhas, assim, você vai vendo qualidades diferentes no seu sono. Sim, obrigada, gente, pela dica. Eu tô amando, assim, eu tô nova, mas foi o que eu falei com a Raquel. Os que eu já usei, eu usei inclusive na minha sogra, que estava aqui comigo, ela estava com a boca bastante ferida com aftas e tal. Eu usei o On Guard, né? On Guard. E aí botei na pasta de dente dela, e ela falou pro meu marido: Nossa, eu gostei daquilo que a Márcia me deu.
E aí ela gostou, porque ela no dia seguinte já estava melhor. Então, Olha isso. funciona, né? Sinal que Isso. funciona. Tá bom? Eles funcionam, eles são rápidos e eles são ferramentas de empoderamento, pessoal. Porque não funcionam porque eles são bons para isso ou para aquilo. Eles funcionam porque eles nos elevam, eles trazem consciência para nós. Olha que coisa mais linda, a Nívia reconhecendo que o que estava exaurindo ela, levando ela a um estado de exaustão, era a autoexigência dela, né, que estava gerando um sentimento de culpa. Então, esse processo de saída do equilíbrio, né, de saída do bom funcionamento, é que precisa ficar claro para nós, consultores de bem-estar. E aí a gente entender que muito mais do que saber que esse óleo é bom para isso, é saber que o nosso corpo tem recursos para funcionar melhor. E como que é funcionar melhor? É estar aqui e agora, né? Hoje eu almocei e aí eu comentei com a minha família: Nossa, parece que o meu corpo agora estava precisando descansar. Claro, ele precisava fazer a digestão, né? Ele tinha energia suficiente para fazer a digestão. E aí, olha isso, né? Você estar presente e se permitir. Imagina se naquele momento eu paro e permito, né, esse descanso que o meu corpo estava me mostrando que estava precisando naquele momento. Estarmos atentos ao nosso corpo é uma habilidade que a gente nasce com, mas a gente vai perdendo ao longo da vida e do automatismo. Então a gente começa a não fazer mais essa autoobservação e só reage aos estímulos do ambiente. Então chegou a hora de voltar a trabalhar, volta a trabalhar, mesmo que o corpo ainda precise de um tempo para fazer a digestão, ainda precise de um pequeno relaxamento, que às vezes não é nem meia hora de sono, certo? Mas é realmente fechar o olho, inalar um óleo essencial, né? Às vezes a gente não vai poder deitar e dormir, mas a gente pode até ir no banheiro e inalar um óleo essencial. Então, nós temos um recurso. Um beijo, gente. Muito obrigada. Até a semana que vem, que eu tenho certeza será uma segunda-feira incrível. Muito obrigada pela presença de todos.